Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a direção do Grupo Espírita, Núcleo Espírita, Irmã Genovese do Consolador. Nós estamos no último dia de novembro, dia 30, e nós passamos esse mês todo de novembro fazendo algumas apresentações, algumas palestras, vídeos, mensagens de vários palestrantes, até pessoa do povo assim, né? Pessoa simples que nem eu, que não tem uma evidência, falando sobre a paz, a importância da paz, porque nós estamos vivendo um período muito conturbado, aonde está em evidência dois conflitos, que é o da Rússia com a Ucrânia, que já faz um tempo, e recentemente Israel contra o Hamas, que é uma dissidência, onde toda a Palestina, existe uma grande parte que estão conflitando com Israel. E muito nós temos falado durante todo esse mês de novembro sobre a paz. Como contribuir para a paz. Mas hoje, no encerramento, eu quero dizer o porquê das guerras. Existem algumas perguntas, por que Jesus, já que ele é o governador planetário, por que ele não acaba com essas guerras? Se são tão hediondas, onde supostamente pessoas inocentes, crianças, estamos vendo verdadeiras atrocidades. Mas por que Jesus não encerra essas guerras? Como eu disse, aos nossos olhos, essas pessoas são inocentes. Porque na realidade Jesus é o nosso governador planetário, sim. Mas o nosso planeta Terra, é um planeta escola, de aprendizado, de aperfeiçoamento, e até mesmo é uma universidade na realidade. Porque na universidade, além de nós termos matérias para aprendizado, nós temos também na universidade enfermarias. Quando os alunos de alguma maneira se enfermizam, vão para a enfermaria. Aqueles que são mais rebeldes vão para os reitores, para a diretoria. Então, são locais. Mas a universidade não deixa de existir, apesar dos alunos serem rebeldes ou não. Ela continua existindo. E mesmo aqueles alunos que insistem em não estudar, vão para as universidades para gozos, né, prazeres, álcool, né, drogas e assim por diante. Eles têm uma oportunidade de aprender na universidade. Porém, quando passa aquele período de tolerância do ensino, eles são expulsos da universidade, são retirados, não podem mais fazer a matrícula. Essa exposição significa que a Terra está fazendo uma coisa. O nosso Mestre Jesus, ele é o nosso reitor. Ele permite que todos nós tenhamos a oportunidade de aprender. Que todos nós tenhamos, como adulto, que é nas universidades, já são adultos, façam suas escolhas de aprender ou não. Só que existe uma tolerância na universidade. Quando você começa a prejudicar o grupo, eles são excluídos, são retirados, e assim é no planeta Terra. Nós estamos vivendo um momento de escolha de cada um de nós. Nós temos que escolher o que nós queremos fazer. Qual é a minha contribuição, primeiro para mim? Porque nós temos que entender, é muito importante que a gente entenda isso, que nós reencarnamos não foi para as pessoas, não foi para a sociedade, não foi para a família. Nós reencarnamos para nós, para cada um de nós. Porque nós temos uma jornada imensa, milenar. E todo esse processo milenar que a gente vem se desenvolvendo no processo evolutivo, nós temos em nós tendências que
que ser aparada, tem que ser removida. E nessas má tendências, a gente vem migrando, né? Estagiando num seio familiar. Emmanuel nos diz que nós não temos a família que queremos, mas temos a família que necessitamos. Porque, segundo ele, na família, as nossas arestas que precisam ser aparadas, é lá que nós vamos provar se realmente estamos interessados em fazer isso. Porque no mundo espiritual, após décadas, algumas de nós centenas de anos, nos preparando para uma nova reencarnação, nós lá no mundo espiritual observamos, percebemos tudo aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E o que nós não deveríamos ter feito e fizemos. E lá nos sentimos com muito remorso, sentimento de culpa, uma dor imensa na consciência. E nós pedimos, muitas vezes imploramos para reencarnar e desfazer todo esse processo degenerativo e insalubre para nós. E nós temos a oportunidade. Muitas vezes essa oportunidade não são com os mesmos das reencarnações anteriores, dos nossos familiares, dos nossos cobradores, né? Aqueles na qual nós temos responsabilidade. Após o período que passamos no projeto reencarnatório, aqueles que foram nossa família no passado, que também, assim como nós, estão trabalhando pelo progresso individual, eles acabam mudando o trajeto. E não mais faz parte da nossa família física, material, espiritual sempre. Porque quando nós nos entrelaçamos através do afeto ou da discórdia, nós acabamos criando um laço afetivo ou de responsabilidade, se tornando uma família espiritual. Porém, cada um de nós tem um compromisso, tem um projeto individual que necessariamente não está preso àquele ser, àquele espírito que nos é afim ou não. Por isso, acredita-se muitas vezes, se eu prejudico um pai, uma mãe, um filho, um marido, um irmão, eu vou me reencontrar com ele de novo para poder desfazer e aparar essas arestas. Não necessariamente. Porque se eu crio um atrito com alguém, seja familiar ou não, a partir do momento que eu vou para o mundo espiritual ou ele vai para o mundo espiritual, não é justo que ele fique vinculado a mim para poder, de alguma maneira, fazer com que esse compromisso desastroso seja eliminado. Ele tem que seguir. Agora, eu tenho em mim aquilo que tem que ser consertado. Um exemplo, vou dar um exemplo básico, né? 2 irmãos gananciosos, que por algum motivo brigam pela herança do pai, ao ponto de vir a vias de fato, e de alguma forma um dos irmãos consegue manipular essa fortuna e tirar para si, deixando o outro sem nada, porque ele acha que é justo. Afinal de contas, ele sempre esteve ao lado do pai, na empresa. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos contar uma história. Nessa empresa, eu me dediquei muito mais do que o meu irmão. Pode ser que sim, pode ser que não, porque afinal de contas é a minha ótica que eu me dediquei mais do que ele. Necessariamente não é a realidade. E eu me sinto no direito de tomar posse de tudo, deixando as migalhas para o meu irmão. Só que com esse confronto, com essas divergências, o que acontece? O ranço, o egoísmo, a ganância que eu tinha, ela é alimentada pelos processos negativos dos sentimentos negativos, degenerativos. E eu vou me alimentando desse sentimento de
atritos aonde eu não quero mais dar nada para o meu irmão. Eu quero é me vingar dele, que ele se prejudique. Porque, afinal de contas, ele falou coisas que me ofendeu, me machucou. E eu acabo, muitas vezes, destruindo aquele irmão. Não só financeiramente, como familiar, degenerando o lar. Agora, venhamos, vamos pensar, vamos refletir. Eu desencarno ou o meu irmão desencarna, e o seu projeto reencarnatório era justamente passar por essa problemática, por essa situação, para perceber no seu inconsciente, nas suas reminiscências, que são os arquivos espirituais, de que passar por tudo isso não é saudável, não é bom, é doloroso. E quando eu vou para o mundo espiritual, esse irmão que sofreu, o campo mental se amplia, porque ao reencarnar, todos nós sabemos, nós recebemos o véu do esquecimento. Nós esquecemos do que nós fizemos no passado, justamente porque nós estamos em prova. E toda prova necessita que os livros, né, os cadernos sejam recolhidos para que a gente prove que nós aprendemos. E quando nós chegamos no mundo espiritual, esse irmão que sofreu, ele percebe pelo que ele passou e dentro das suas reminiscências, dos seus arquivos acásticos espirituais, ele percebe que ele cometeu a mesma coisa com esse irmão que fez hoje. E ele, por ser um pouco mais consciente, ao invés de ele querer vingança, ele reconhece que também errou. Então ele começa a trabalhar para se melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. Então, nesse momento, o vínculo de vingança e de atração, ele se rompe. Né? Esse irmão consciente começa a criar um novo projeto reencarnatório, que vai levar um bom tempo, décadas, como eu disse. Porém, esse irmão, né, que tem um compromisso com o outro, porque prejudicou, feriu, magoou, essa egrégora de sofrimento, essa energia de sofrimento está na psicosfera mental dele, porque ele sabe o que ele fez. Apesar de achar que está certo, que é justo o que ele está fazendo, quando ele desencarna, que realmente o véu do esquecimento sai e nós nos tornamos seres vibracionais, consciente, ele percebe o erro que cometeu. Talvez, depende da moral, da integridade dele, ele se arrependa do que fez. Talvez não, porque nós não mudamos porque desencarnamos. Nós somos a mesma pessoa, encarnada e desencarnada. Mas ele pode, de repente, tomar consciência de que aquilo não foi bacana, não foi legal, não foi saudável, não foi construtivo, inclusive para ele. Digamos que ele se arrependa. Digamos que ele se arrependa. Só que tem um detalhe. Todo arrependimento, a gente foca, o vetor é tentar reconstruir, resgatar aquela pessoa na qual eu prejudiquei. Eu quero, de alguma maneira, me redimir do que eu fiz. Só que o irmão dele já não está mais no padrão vibracional dele. Já está num outro padrão vibracional. E ele busca o irmão para pedir perdão. Busca o irmão para poder ressignificar esse processo. E no mundo espiritual, ele começa a procurar o irmão. Pede aos amigos espirituais, pede aos protetores dele, aos guardiões, que o ajude a reencontrar o irmão. Só que isso não acontece. Os nossos amigos espirituais nos dão força, nos dão orientação, mas não interferem em nossas decisões. Não passam a mão na nossa cabeça e dizer: está tudo certo, você está perdoado. Primeiro que perdão não existe, nem culpa.
e muito menos pecado. O que existe é responsabilidade. Porque quando eu me sinto culpado de algo, eu me torno vítima. Vítima de mim mesmo. Começo com vitimismo, acho que o mundo não vai me perdoar, principalmente se nós, pelas crenças limitantes, achamos que Deus não vai me perdoar. A gente fala isso, Deus que me perdoe, a gente não fala isso quando a gente comete um erro? Perdoa, Senhor, perdoa, Jesus. Mas eu tenho uma notícia para todos nós. Deus e Jesus jamais nos perdoa. Sabe por quê? Porque a mágoa e ressentimento é coisa nossa. Por isso que nós achamos que temos que perdoar. Jesus, as forças que regem o universo, os nossos protetores, jamais nos perdoam, porque jamais se magoam conosco. Eles compreendem que somos crianças espirituais. E como criança, vamos cair e levantar, cair e levantar. O que ele faz é nos compreender e tentar nos ajudar a levantar, não nos erguendo, ele não nos ergue. Não nos ergue, ele nos demonstra como fazer. Isso Jesus vem fazendo conosco há mais de 2000 anos, nos mostrando como nos erguer, através do seu evangelho. No início foi a Bíblia, né? Os testamentos, primeiro testamento, segundo testamento, deixando as mensagens apócrifas também, ou seja, aquelas que não estão nos Pentateucos, estão naqueles espíritos que vieram ao planeta Terra para contribuir com o que não foi dito, numa linguagem atual para que possamos entender. Então Jesus está o tempo todo conosco, o tempo todo conosco. Basta a gente querer ouvi-lo, ou melhor, escutá-lo, né? Porque ouvir é cachorro latindo, porta batendo, carro buzinando, ou seja, quem não é surdo. Escutar é refletir do que está acontecendo. E através da reflexão, construir o meu dia a dia, o meu projeto reencarnatório, né? Então existe aí muitos espíritos encarnados que se comprometeram a nos ajudar nesse processo reencarnatório nosso. Ajudar no sentido de nos orientar, mas a decisão sempre é nossa. Mas esse irmão, ele não acha, e começa uma dor muito grande. E essa dor começa a criar um sentimento de culpa inexplicável. E aí ele começa a buscar, até o momento, passando um período, em que ele começa a ter uma visão melhor do seu compromisso, ele tem que retornar não mais na família consanguínea desse irmão, porque não seria justo, a não ser que seja por amor, mas não seria justo eu interromper o meu projeto reencarnatório, que já para mim aquele irmão não perdoo mais porque não estou magoado com ele, não estou feliz, entendi o motivo, até tenho compaixão por ele, tenho até amor, afinidade por ele, uma gratidão por ele, por esse aprendizado que ele me deu. Não seria justo, de repente, pegar ele e colocar ao lado desse irmão só para talvez passar tudo de novo. Porque a promessa, muitas vezes, fica uma promessa, né? Mas ele pode sim. Ele não pode, mas aí ele não pode, por amor, com esse irmão sem compromisso, mas por amor, ele ir lá na família, pode. Pode, nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Jesus nos falou, vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que entender e aceitar a responsabilidade. Eu posso ser uma pessoa justa, posso ser injusta, posso ajudar, posso prejudicar, posso até matar.
Posso corromper as pessoas? Posso criar as guerras no mundo? Posso. Porém, para que não seja uma coisa injusta, porque injustiça não existe na lei divina, para que não seja uma coisa injusta, Deus ajuda os homens através dos próprios homens para que ambos aprendam. Porém, o meu direito sobre o outro termina aonde começa o dele. E é o que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos exatamente aonde teríamos que estar. Nós não somos palestinos, nós não somos árabes, nós não somos israelitas, né? Nós somos brasileiros. Muitos vieram de fora, migraram para o Brasil, porque tem um projeto reencarnatório com ele que eles estão passando pelo que estão passando, o que nós estamos passando aqui hoje. Porque esse vínculo com esses conflitos é com esses espíritos que lá estão. Porque todos nós que aqui estamos somos seres milenares. Nós estamos na Terra há milhões de anos, alguns bilhões. Alguns de nós, bilhões. Porque a presença do ser humano como primata, né? Quando se dividiu o tronco do primata, do macaco, né? Para o Homo erectus, o Neandertal, Cro-Magnon, toda aquela denominação, isso aconteceu há 2,5 milhões de anos, em média, que se sabe até hoje, né? Então, o que acontece? O que acontece? A partir de lá, uma parte da humanidade terrestre começou a se erguer e seguir seu projeto. E o homem, como nós conhecemos, a partir de 600 mil a 250 mil anos, é que o homem, através do Homo sapiens, né, que substituiu o Neandertal, ele começou a parte do raciocínio, a parte da razão. E aproximadamente há uns 15, 20 mil anos, 30 mil anos, nós chegamos na era da razão. Que aí começou o nosso livre-arbítrio. Nosso verdadeiro livre-arbítrio. Que é quando começamos a escolher o nosso trajeto. Então vejam bem a nossa jornada. Esses espíritos que hoje estão lutando, ainda estão em conflitos, são espíritos milenares, que estão brigando há milênios. Porque as nossas guerras começaram, sabe quando? Quando o Homo sapiens destruiu os Neandertais através de domínio territorial. A partir dali, começou esses conflitos. Então veja quanto tempo nós temos isso. Como apagar da nossa memória esse desejo de posse, esse desejo de tomar, esse desejo de retirar, de remover, de sobrepor o outro, porque ele é diferente de mim. Ele não é igual a mim. Ele é branco, amarelo, ele é preto, vermelho. É diferente de mim. Não tem lugar na minha vida, na minha casa, pessoas diferentes de mim. E a princípio essa diferença era etnia. Né? Hoje a diferença é emocional, religiosa. Aonde o meu Deus é diferente do seu Deus. Aonde eu aprisionei o meu Deus e crio uma tribalidade. E na tribalidade, que é a nossa ancestralidade, nós trazemos esse sentimento de posse. É evidente que eu estou falando daqueles mais rígidos em seus conceitos.
E o Brasil hoje, já há muito tempo, escolhido por Jesus, todos nós sabemos. Quem não leu o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, celeiro da humanidade, né? E quando ele fala em celeiro, não é celeiro de alimento não, tá? É celeiro espiritual, que o maior alimento nosso é o espírito. É o celeiro, ele está se aprontando para receber toda a humanidade no futuro. Porque aqui que eles vão, né, nós, toda a humanidade vai aprender a se respeitar, no mínimo se respeitar. Amar é difícil. Amar verdadeiramente como Jesus nos ama, como Jesus nos amou e Jesus continuar nos amando. Vai ser muito difícil, mas nós chegaremos a esse ponto quando a Terra passar do período regenerativo e chegar ao momento de mundos felizes. Aí nós nos amaremos como um todo. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando esses conflitos, a grande palavra, durante todo o mês de novembro, onde todos deram o seu depoimento na busca pela paz, foi uma palavra que Jesus nos deixou, que fortaleceu isso. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós entramos em guerra, nós nos armamos para dizer que é uma forma de manter a paz. Mas qualquer momento de distúrbio, a gente acaba tomando atitude contrária à paz. Então, que cada um de nós, que nós possamos fazer o que Jesus nos mostrou. Dar-nos a nossa paz. Que a paz que existe em mim possa saudar a paz que existe em vocês, que existe em todos. Porque através do meu comportamento de paz é que eu vou ter uma cortesia, porque a paz começa assim, ó, simples, muito fácil. A gente quer dar um salto quântico, mas é fácil. Uma simples cortesia. Eu não gosto, eu não tolero, eu acho irritante a minha vizinha ou o meu vizinho. Cara intolerante, orgulhoso. Mas quando ele sai e eu olho nos olhos dele, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não custa nada, o nome disso é educação, né? Eu falo isso para ele, ele me resmunga, ele me xinga. Não tem problema, você fez a sua parte. Se não quer fazer a dele, é problema dele. Então a minha energia, que nós somos energias, né? A minha energia é bom dia, boa tarde, boa noite. É a minha energia. Se ele rechaça, não é um problema meu. Porque se ele rechaça a minha energia, ela continua no universo. E quando eu puder, se eu estiver preparado, eu vou respeitar. O que é o respeito? Eu não concordo com nada que você falou. Mas respeito a sua opinião. A minha é totalmente diferente, mas eu respeito a sua opinião. Mas não sei o quê. Dá licença que eu tenho mais que fazer e vou embora e deixo a minha paz através do respeito. A partir daí, eu mesmo começo a ser mais tolerante, ser mais solidário, ser muito mais fraterno, porque começa a nascer em mim esse sentimento. Porque a paz é a única forma de nos levar ao amor. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, que essas forças que regem o universo, que esses mentores desta casa abençoada, possa dar a cada um de nós muita paz. E que nós possamos levar essa energia aos nossos lares. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.